Olá pessoal, vamos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos para a aula de número 4. Nós vamos falar sobre corpos rígidos, sistemas equivalentes de força e equilíbrio. Bom, na maior parte dos casos que a gente estuda na mecânica, os corpos considerados, eles são considerados rígidos, tá? Nós vamos definir corpo rígido como aquele corpo que não se deforma. Apesar de todo corpo rígido considerado na mecânica nós vamos considerar como um corpo que não se deforma, os corpos, na realidade, eles se deformam. Se você pegar, por exemplo, um ovo cozido, né? Quando você segura o ovo, mesmo ele sendo considerado um corpo rígido, na superfície dele aqui, em contato com os dedos, né, você sente uma deformação, beleza? E o ovo, se pudesse ter essa sensação, né, ele também saberia que ele foi deformado. Tá? Então, mesmo ele sendo um corpo rígido, ele se deforma. É claro que nos nossos estudos para a mecânica geral, nós não vamos considerar que o corpo vai se deformar. Outro exemplo de corpos que são rígidos, mas que são projetados para se deformar, são estruturas, elementos de máquinas, né, e estruturas e máquinas em si, reais como asas de uma aeronave. Então aqui a gente está vendo nessa figura uma asa de um avião. As estruturas a gente está vendo aqui as longarinas da parte da asa, tá? E o que acontece com a asa do avião, né? Bom, a asa do avião ela é projetada para funcionar como um sistema, como uma mola, tá? Que suporta forças aerodinâmicas, tá? Por exemplo, forças de sustentação aqui sobre a asa do avião, tá? Então, o engenheiro aeronáutico ele projeta essa asa para que ela seja suportada, a asa suporte, né, as forças que estão em contato direto com a aeronave. Beleza? Então, por isso ela funciona como um amortecedor. Tá? Quando você está aqui na janelinha do avião vendo a asa do lado de fora, não sei se alguém já teve essa experiência, né, de sentar aqui dentro do avião, próximo da asa do avião, você vê a asa meio que se movendo, né? Se mexendo, mas ela não quebra, né, pessoal? Porque ela foi projetada para isso, para funcionar como um amortecedor também. Bom, as forças que atuam sobre os corpos rígidos, elas podem ser separadas em dois tipos, tá? Forças externas e forças internas. As forças internas, as forças externas, elas vão representar a ação que, por exemplo, três pessoas estão fazendo sobre um corpo rígido, que no nosso caso é um caminhão. Beleza? Então isso aqui seria uma representação de força externa sobre um corpo rígido. Essas forças externas elas vão ser responsáveis pelo comportamento externo do corpo rígido ao longo do ambiente. E as forças externas vão causar um movimento do corpo rígido. Tá? Ou, se não tiver um movimento, né, elas vão garantir o repouso do corpo rígido. Exemplo de forças externas, tá? Agindo aqui no nosso exemplo do caminhão. Tá? Só para lembrar vocês, pessoal, que todo esse material ele é baseado nesse livro, tá? Mecânica Vetorial para Engenheiros. Então, ou vocês podem estar comprando esse livro, ou podem estar acessando aí a sua biblioteca virtual, se vocês tiverem acesso, tá? Então, todo o material desse conteúdo dessa aula é baseado nesse livro aqui, tá? Então, é isso aí. Então, vamos continuar aqui. As forças externas que atuam sobre o caminhão, nós vamos colocar aqui nesse diagrama de corpo livre, tá? O diagrama de corpo livre, que é o nosso corpinho que a gente está estudando e as forças que estão colocadas sobre ele. Então, o corpo, ele tem o peso dele, tá? Então, é indicado aqui pela letra W. Então, temos aqui o peso, que está indicado no centro de gravidade. O piso,
o corpinho ele está sendo suportado pelo piso. Então, o piso reage por ação-reação, tá? Então, essa seria a reação da força-peso sobre o caminhão, sobre o piso, né? Então, as reações das rodas, as reações do piso sobre as rodas, né? Então, a gente vai ter aqui a reação R1, a reação R2. E o caminhão está sendo puxado pelas 3 pessoas para a direita, com essa força F aqui, ok? Nós vamos ignorar a força que seria uma outra força de atrito das rodas com o piso, tá? Isso aqui a gente vai desprezar, beleza? Então essas seriam as forças externas que atuam sobre o caminhão. E as forças internas? Exemplo de força interna, tá? Nós podemos citar aqui as forças que mantêm juntas partes de um corpo rígido. Então aqui, por exemplo, as forças musculares, tá? A gente pegar exemplo do nosso corpo humano, tá? Então nós temos aqui as forças que são geradas por um músculo, tá? Por um controle voluntário, por exemplo, você mexe o braço, as forças que estão acontecendo aqui dentro, elas se manifestam, mas nem por isso o braço vai deixar de ser um braço, né, pessoal? Ele se mantém rígido, tá? Mas são forças internas, tá? Ele se movimenta e não é uma força externa que causa o movimento dele, tá? São as forças musculares que estão dentro do corpo rígido que vão causar o movimento desse corpo. Outro item que é importante a gente entender é o princípio da transmissibilidade. Bom, esse princípio ele vai estabelecer algumas condições de equilíbrio ou de movimento de um corpo, no caso que a gente está estudando um corpo rígido. Beleza? Bom, como que a gente vai entender esse princípio, tá? Então, nós vamos ver aqui uma figurinha que é o seguinte. Eu tenho um corpo rígido, tá? É aqui a primeira figurinha. E eu tenho num ponto aqui, no ponto A, uma força agindo nesse ponto A. Essa força está agindo sobre uma linha de ação que a força está contida, tá? Uma linha de ação. Então, vamos supor que essa força que está atuando naquele ponto A que a gente indicou, se a gente substituir essa força F aqui, tá? Por uma outra força F', mas essa força F' ela tem que estar numa linha de ação aqui, ó, tá? Tem que estar na mesma linha de ação que a força F estava inicialmente. Então aqui ela veio para um ponto B, ela está inserida dentro do corpo rígido, beleza? Só que ela está na mesma linha de ação. E o que essa força F' tem de semelhante com a força F, né? Então a F' tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido que a força F. Ok? Então se elas estão na mesma linha, tá? E tem a mesma intensidade, direção e sentido, essas duas forças aqui são equivalentes. Então significa que eu posso alterar a condição da posição da força e colocar num outro ponto do corpo rígido sem alterar a condição inicial dele. Então inicialmente era essa condição, depois de ter trocado o ponto de ação da força, né, ela veio para cá, a condição final do corpo permaneceu a mesma. Então se ele tinha um movimento inicial, tá, ele vai ter aquele mesmo movimento inicial, ele não vai se alterar, porque eu alterei a posição dessa força aqui. Então esse é o princípio da transmissibilidade. Esse princípio está provado experimentalmente. E a gente não vai fazer a prova aqui, porque exigem outras ferramentas matemáticas, tá, um pouco mais avançadas para realizar essa prova. Então o princípio se resume a isso, pessoal. Eu tenho um corpo rígido, aplico uma força no ponto A. Se eu transferir o ponto de ação dessa força para um outro lugar, tá, mas isso que ela esteja na mesma linha de ação, e essa força tenha intensidade, direção e mesmo sentido que a força inicial que eu apliquei, então o corpo rígido ele vai ter as mesmas condições que ele tinha inicialmente, tá? No final e no inicial. Vamos aplicar esse princípio da transmissibilidade nesse exemplo do nosso caminhãozinho, né? Então inicialmente, ó, eu tenho as forças externas acontecendo no caminhão,
E aí o que acontece? Eu pego essa força que eu apliquei inicialmente aqui e vou trocar ela, aplicar em outro ponto, que no caso aqui no ponto final do caminhão. Aqui era o ponto no para-choque dianteiro, eu vim para o para-choque traseiro. Aí eu mantive essa força na mesma linha, tá? Só troquei ela de posição, mas está na mesma linha, ela tem a mesma intensidade, direção e sentido que a inicial. Portanto, o caminhão ainda mantém as condições de movimento que ele tinha, mantém as forças externas, tudo fica inalterado. Então, o princípio da transmissibilidade, nesse caso, é válido. Ok? Agora, vamos ver uma outra condição. Ele tem algumas limitações, esse princípio. Vamos supor que eu tenho uma barrinha, essa barrinha aqui, e eu aplico duas forças saindo da barra. Tá? Em um ponto A, uma força P1, e no ponto B, uma força P2. Daí o que eu faço? Eu vou substituir P2 por uma força P'2. Eu vou substituir e colocar essa força aqui no ponto P1. Então, quando eu coloco no ponto P1, eu vou ter essa força para um lado esquerdo e essa outra força para o lado direito. Só que como essas forças elas são iguais, né, P2 igual a P'2, quando eu faço essa troca, essa força aqui acaba se cancelando com a P1. Ou seja, nessa condição de C, eu não tenho mais força. O corpo poderia estar em repouso, por exemplo. Só que no início do problema aqui da tração, eu tinha duas forças opostas, né, e o corpo tinha essas duas forças. As condições eram diferentes das iniciais. E agora eu não tenho nenhuma força. Como eu apliquei o princípio da transmissibilidade e a condição inicial foi mudada para a condição final, que são diferentes, o princípio é quebrado. Beleza? Então o que acontece? Eu preciso usar esse princípio, mas usar com cautela. Beleza? Nesse caso aqui, as forças internas de deformações elas vão ser diferentes e isso vai dar essa diferença de condição inicial para final. Okay? Isso também funciona se eu colocasse a compressão aqui, tá? É a mesma situação. Aplico uma força P1 aqui desse lado, transfiro a P2 linha para cá, né? Que ela tem a mesma intensidade da P2, e aí você vai ter aqui a condição final. As condições iniciais são afetadas, tá? Então o princípio da transmissibilidade ele é quebrado. Então você precisa tomar cuidado como você aplica esse princípio. Outros conceitos importantes que a gente deve ver, pessoal, é o produto vetorial entre dois vetores. Então, o produto vetorial ele é definido como um vetor, tá? Um vetor V aqui, ó, certo? Que satisfaz quais condições? Primeiro, a linha de ação do vetor ela vai ser perpendicular ao plano que contém os dois vetores. Então, tenho aqui um vetor Q e um vetor P. O vetor que vai ser gerado pelo produto vetorial vai ser um terceiro vetor, esse vetor aqui, ó, perpendicular ao plano verdinho, né, que é formado pela ação vetorial dos dois vetores aqui, P e Q. Entre os dois vetores você tem um ângulo θ. Então você tem aqui o vetor V, que gera esse vetor proveniente do produto vetorial. Então ele é sempre perpendicular a essa área. Qual é a intensidade do vetor V? A intensidade, pessoal, ela é dada pelo valor do módulo de P, o módulo de Q, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores que estão formados no plano. Beleza? Então isso aqui, ó, é o módulo do vetor V. Ok? E o sentido e a direção? Aqui vocês vão usar a regra da mão direita. Os dedos vão acompanhar o sentido dos vetores que estão nesse plano e o que restar, né, que é o polegar, vai apontar para cima. Então essa é a regra da mão direita. Bom, o produto vetorial, em termos de componentes retangulares, né, qual seria o resultado do produto vetorial de dois vetores que são unitários? Então tem aqui a direção x, direção z e direção y. Se eu pegar os vetores unitários, tá, que são os versores, então o versor aqui vai apontar para a direção de x, o versor j vai apontar na direção de y e o versor k vai apontar na direção aqui de z, que seria para cá, tá? Esse seria o k. Se ele for negativo, ele vai estar ao contrário, então vai ficar menos k. Quando a gente faz o produto vetorial de dois
versores, tá? Por exemplo, se eu pegar o versor I, fazer o produto vetorial com ele mesmo, eu vou chegar na condição que o versor unitário, o módulo do versor, vai ser sempre 1, beleza? O módulo vezes o módulo do outro versor vai ser sempre 1 também. Só que o produto vetorial entre eles, pessoal, dois versores na mesma linha, vai formar um ângulo entre eles que é zero. Então, sendo de zero, vai ser zero. Então, esse produto vetorial do versor I com I vai ser sempre zero. Já o produto vetorial de I com J, tá? J estaria para cá, ele vai ser sempre K, que seria, I com J, né? O J está aqui, né? Ele vai ser sempre para cá, ó. Ser sempre K. E o I com o K, ele vai ser sempre aqui menos J, tá? O I com o K. I aqui e o K aqui. Então ele vai ser sempre menos J. A direção para baixo aqui. E aí vocês podem testar em todas essas condições aqui, ó, tá? E sempre vai dar esses resultadinhos que vocês estão vendo aqui. Então, o produto vetorial de dois vetores P e Q, nós podemos escrever de acordo com as suas componentes x, y e z e os versores correspondentes, né? Então, primeiro a gente abre as coordenadas do vetor P, depois as coordenadas do vetor Q, e fazemos a multiplicação do produto vetorial. Matematicamente, a multiplicação aqui não é simplesmente fazer distributiva, não, pessoal. Tem uma certa complicaçãozinha. Então, lá de álgebra linear, né, vocês podem se lembrar como faz isso. Mas aqui nós não vamos utilizar a questão mais complicada de produto vetorial. Nós vamos usar uma versão mais simples, né? O resultado dessa multiplicação vetorial dá esses termos aqui, ó. Só que isso daqui, tá, nós podemos trabalhar da seguinte forma, como o uso do determinante. Então, sempre que eu quiser saber o produto vetorial entre dois vetores para dar um terceiro, eu vou usar sempre o determinante. É muito mais simples, né? Então, o determinante vai ser sempre os versores I, J, K na primeira linha. Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas x, y, z do primeiro vetor que eu estou analisando. E na terceira linha, eu vou colocar as coordenadas do outro vetor, tá? Em x, y, z também. Aí, como é que eu aplico esse determinante? Bom, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu copio sempre a segunda linha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu coloco IJK, eu coloco o determinante normalmente aqui. Aí eu copio essa segunda linha aqui, copio essa outra linha aqui, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar do I, vou traçar essa primeira linha, ó, aqui, vou multiplicar tudo que tiver nessa linha. Então vai ficar I vezes PY vezes QZ. Então, ó, PY, QZ está aqui. E o I está aqui. Está tudo multiplicado, está vendo? E aí eu vou somando as linhas. Então, J, PZ e QX. Então, QX e PZ vezes J, está aqui. E vou somar com essa linha, QPX, QY. Está aqui, ó, multiplicando. Só que você vê, todas as linhas que estão caindo na diagonal, elas vão ficar tudo mais. Mais. Aí eu vou subtrair com as linhas que cruzam, tá? Então, QX, PY e K vai ficar, ó, QX, PY, tá aqui, ó, o primeiro, vezes o K, tá aqui. Só que ele fica negativo, tá? Porque ele tá subindo. QY, PZI, tá? Aí fica o sinal de menos, que ele tá subindo. E por último, QZ, PZ, QZ, PX tá aqui, ó, menos J, tá? Então multiplicou. Aí você separa elas então, né, em termos de I e J, e aí você tem o vetor final, que é o que a gente procura. Na maioria dos problemas que a gente vai resolver aqui, você vai utilizar esse determinante. Então já guarde isso daqui, pessoal, na sua listinha de equações aí, que vocês vão utilizar isso daqui. Beleza? Então esse determinante aqui vocês vão sempre utilizar.
Bom, agora a gente vai analisar o momento de uma força em relação a um ponto. Então tenho aqui um corpo rígido, esse aqui é o corpo rígido. Sobre esse corpo rígido, uma força F atua bem no ponto A, está inserida no corpo rígido. O ponto A ele está ligado, tá, ao ponto de referência O do corpo rígido. A distância de O até A é um vetor posição, que a gente chamou de R, tá? Um vetor posição de R. Acontece que a força ela está aplicada numa linha de ação, LA. E a distância da linha de ação até a origem tem uma distância D. Essa distância D aqui tem que ser 90 graus, tá? Ela sempre vai ser 90 graus a linha de ação. E o fato de existir essa força, ela vai causar um momento em relação a esse ponto aqui, que vai ser o momento em relação a O, tá? Então, MO. Esse momento, então, ele vai ser dado pela distância do vetor posição com o produto vetorial da força F, ok? Então, a distância aqui, R, né, até a força, isso aqui vai gerar um momento aqui, ó, MO, em relação a essa referência. Então, esse momento, ele vai ser dado pelo sentido, eu coloco os dedos aqui, né, na direção da força, ele vai girar isso aqui no sentido anti-horário, e o momento vai sair para fora desse plano, tá? Então tá aqui o plano, o momento vai ser, assim, o sentido dele vai apontar para fora do plano, ok? E o módulo desse momento? O módulo do momento, pessoal, como ele é um produto vetorial, né? Produto vetorial a gente sabe que o módulo dele é R vezes F vezes seno do ângulo. O ângulo entre a força e o vetor posição R é θ. Então, é só colocar o seno de θ desse ângulo aqui, que é entre os dois, fica entre os dois, tá? Só que R seno θ, pessoal, como aqui é 90 graus, ó, tá? R seno θ é igual a distância, tá? R seno θ é igual a distância, por esse triângulo retângulo aqui, tá? θ está aqui, ó, θ é esse ângulo também. Então, seno de θ vale D sobre R. Então, D é igual a R seno θ. Então, o momento nada mais é do que uma força aplicada aqui numa linha de ação e a distância que é sempre perpendicular à linha de ação com a origem. Tá bom? Ok. Então, agora a gente já sabe como descobrir o sentido, a direção e a intensidade de um momento em relação a um ponto. A unidade usada nos momentos é sempre Newton vezes metro, ou Libra vezes pés, ou Libra vezes polegadas. Aí você, quando for utilizar a unidade, você vai poder escolher. Uma coisa, tá? Então, a intensidade do momento, tá? Para esse caso que a gente analisou, vai medir a tendência de uma força de fazer o corpo rígido girar, tá? Em torno de um eixo fixo, né? Dirigido ao longo de M, tá? Então, esse é o ponto e o corpo rígido vai girar em torno desse eixo aqui que está inserido à origem. A gente pode observar que, embora esse momento MO, tá, de uma força em relação a um ponto, dependa da intensidade, da linha de ação e do sentido da força, ele não vai depender da posição real do ponto de aplicação da força ao longo da linha de ação. Então, de modo inverso, o momento M0 de uma força F não caracteriza a posição do ponto de aplicação F. Uma observação a fazer aqui, tá? Como a gente vai trabalhar também em duas dimensões, pessoal, a gente tem um exemplo aqui. Então, temos uma placa rígida. A placa rígida ela tem uma origem O. Eu aplico uma força que está a uma distância D dessa origem. Essa placa rígida tem uma tendência então, de girar no sentido anti-horário e vai gerar um momento com o sentido positivo nosso aqui, que é dado pela força vezes a distância. Caso a força fosse invertida, né, o momento ele teria esse movimento de giro, né, no sentido horário. O momento ele apontaria para dentro do papel, nesse caso aqui,
e o momento teria o sentido, intensidade FD, né, com um sinal negativo, que ele está apontando para dentro do papel. Ok, agora a gente vai falar do Teorema de Varignon. Pierre Varignon, ele foi um matemático francês, tá? Educado aí num colégio jesuíta da Universidade de Caen, onde recebeu graduação de mestre em 1682. Quem quiser saber mais, está aqui no Wikipedia, vocês podem estar lendo, tá? Então esse é o Pierre Varignon. Ele desenvolveu aí um teorema que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui o vetor posição e eu tenho aqui uma série de forças que estão agindo num ponto A. Esse vetor posição vai dar exatamente a posição do ponto A. Só que no ponto A eu tenho várias forças sendo aplicadas aqui. Estão vendo? Então tem a força F1, a 2 e assim por diante. Se eu fizer o produto vetorial do vetor posição com essas forças aqui, como que seria a resposta matemática referente a esse produto vetorial? O que foi verificado é que eu posso usar uma propriedade distributiva nessas condições. Então, o produto vetorial de um vetor posição com uma resultante de forças aqui vai ser igual ao momento resultante de várias forças concorrentes. Ou seja, vai ser igual a um momento de 1, momento de 2, momento e assim de n, tá? Então, se eu tenho aqui o produto vetorial de um vetor posição com uma força resultante, é a mesma coisa que eu dizer que isso é igual à soma de vários momentos que são ocasionados, ocorridos, né, devido à presença do vetor posição com as forças no ponto A. Então esse é o teorema. Beleza? Então aqui eu posso considerar como se fosse uma distribuição de produtos vetoriais. Então, em outras palavras, né, no teorema aqui, o momento em relação ao dado ponto, no caso aqui o A, no caso em relação ao O, perdão, a resultante aplicada aqui em A, né, e de diversas forças concorrentes, é igual à soma dos momentos de várias forças em relação ao mesmo ponto O. Ok, vamos agora verificar aqui quais seriam os componentes retangulares do momento de uma força. Então, o ponto A tem coordenadas x, y, z. Então, esse ponto aqui tem coordenada x, y, z, conforme a gente está vendo aqui, ó, x, z e y. Isso aqui é o nosso corpo rígido, tá? Esse cubinho. Qual seria o vetor posição de R, tá? Então, o vetor posição aqui seria x, i, mais yj, mais zk. E a força? A força está aplicada em fxi, fyj, fzk. Beleza? Está aqui. O momento em relação a O, nesse caso, tá? Que O está na origem, vai ser o produto vetorial das duas coisas que a gente já viu. Portanto, o momento em relação a O vai ser, se eu considerar as coordenadas do momento mx, my, mz, vão ser essas coordenadas aqui, de acordo com o produto vetorial de R por F. Mas eu posso, para calcular o momento em relação ao ponto O, já calcular diretamente pelo determinante, tá? Então, o momento de uma força, no caso, a força que está aplicada no ponto A em relação a O, que é o produto vetorial do vetor posição pela força aplicada no ponto A, ela pode ser calculada diretamente pelo determinante, pessoal. Então, é IJK. Aí na segunda linha você coloca as coordenadas, tá? As coordenadas aqui do vetor posição, x, y, z. E na terceira linha você coloca as coordenadas x, y, z da força aplicada no ponto A. Então essas são a forma da gente calcular o momento de uma força aplicada em relação a uma origem O, tá? Que tem uma posição aí, um vetor posição R. Ok, nesse caso aqui, vocês estão vendo que a força está aplicada a uma certa distância R da origem. Mas vamos supor que a força agora ela está aplicada
em relação a um ponto B que não está na origem. Agora a coisa modificou. Eu trouxe o corpo rígido para uma outra posição. Tá? O que eu faço nessa situação? Eu vou calcular o momento em relação a algum ponto que o problema vai impedir. Nesse caso aqui, se eu calcular o momento em relação ao ponto B, não a origem, tá? Se fosse em relação à origem, eu teria um outro vetor aqui, ó, tá? Um vetor R, por exemplo, que me forneceria o momento em relação a O. Tá? Que seria o quê? O vetor posição R, que a gente já viu, com a força F. Beleza? Só que ele foi deslocado para cá. Então o que a gente faz? A gente calcula o momento considerando o vetor posição do ponto B até o ponto A. Então aqui eu coloquei, ó, do ponto B até o ponto A. E faço produto vetorial de F. Só que o vetor posição do ponto B até o ponto A nada mais é do que a diferença da coordenada do ponto A, que é a ponta do vetor, menos a base do vetor, RA menos RB. Beleza? Continua aqui normalmente produto vetorial. Ok? Então é isso, essa é a diferença básica dessa condição aqui, que está na origem, o ponto A em relação à origem, o cálculo do momento aqui, e esse daqui, o cálculo de um momento em relação a um outro ponto que não está na origem. Você tem que usar o vetor que liga aquele ponto que eu estou calculando em relação à força. Ok? Bom, se eu quisesse calcular direto, tá? Sem precisar, eu posso escrever isso aqui, só para mostrar o que eu estou calculando, mas a intensidade, o módulo, eu vou usar diretamente o momento naquele ponto. Né? Então, eu vou escrever primeiro os versores I, J, K, depois eu coloco as coordenadas entre A e B, Y, AB e Z, AB. E por último, Fx, Fy, Fz. X a B, no caso, pessoal, é a diferença entre a coordenada do ponto A, onde está a pontinha do vetor aqui, né? Menos a coordenada do ponto B. Y de AB, coordenada Y do A, menos Y do B. E a coordenada do Z, Z de A e Z de B. Ok? Então, essas são as ferramentas que vocês vão usar também. Então, podem deixar aí guardadinha numa lista de equações para vocês aplicarem nos problemas. Bom, se a gente sair do plano tridimensional, sair do espaço tridimensional para o plano, no caso duas dimensões, a gente pode usar essa mesma equação aqui do determinante, tá? Zerando Z. Tá? Então, a força não terá força em Fz, vai ser zero, e a força ZAB vai ser zero também. Aí isso daqui vai ficar a equação que você vai calcular para o determinante, né, no plano. E aí nesse caso você vai cair com essa equação aqui, ó, vai dar uma equação em relação a K, que é saindo do plano, tá? Mas você vai ter aqui apenas coordenadas em x e y que estão no plano. Beleza? Então você pode usar esse determinante aqui para calcular problemas bidimensionais. Sendo ele tridimensionais, basta você zerar o Z e zerar a força Fz. Ok? A mesma coisa se o ponto não estiver na origem aqui, ó, tá? Só que aqui é plano, é bidimensional também. Aí você cai nessa condição aqui, ó. Aí essa equação aqui é válida, tá? Vamos para um primeiro exemplo, tá? Então a gente tem aqui uma força vertical de 450 newtons para baixo. Ela vai ser aplicada na extremidade de uma alavanca, tá? Aqui é a nossa alavanca. Ela está ligada num eixo O, tá aqui o eixo. Aí ele pergunta o item A. O momento da força de 450 newtons em relação a O. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, pessoal, é observar onde está a força. A força de 400 ela está passando por uma linha, que é uma linha de ação. Ela passa pelo ponto A. A linha de ação
vai ser útil, por quê? Porque eu vou traçar uma outra linha da origem, aqui, ou a referência, né, por onde a alavanca gira. Então, se ela vai girar aqui, nesse ponto, ela vai girar no sentido horário, por exemplo, da origem dela até a linha de ação, eu vou traçar uma outra linha que é 90 graus com a linha de ação. Está aqui. A gente viu que o momento ele é dado por uma força vezes uma distância. Essa distância tem que sempre estar 90 graus em relação à linha de ação, sendo que essa linha que passa pela linha de ação cruzando 90 graus, ela necessariamente vai passar pelo ponto de giro da alavanca. Beleza? Então aqui, ó, força vezes D. Então D é essa distância que a gente tem que encontrar nesse problema. Como ele deu que a alavanca tem 60 centímetros, e eu quero essa distância aqui, basta eu projetar essa distância o comprimento da alavanca na distância do ponto de giro até a linha de ação. Ou seja, essa distância D, ela vale 60 cosseno de 60, tá? Então eu projetei essa distância aqui. Isso vai dar, cosseno de 60 é meio, né? Vai dar 30 centímetros. Tendo essa distância D e a força que passa na linha de ação, basta multiplicar os dois, 450 vezes 30 centímetros. 30 centímetros eu vou passar para metro, para deixar tudo redondinho, em newtons por metro a resposta. Newton vezes metro a resposta, momento. Então vai dar 185 newton vezes metro. Ok, pessoal? Então essa é a nossa resposta. E aí na resposta você pode colocar uma setinha aqui, ó, ele colocou, que o momento ele vai estar, nesse caso, ele vai estar girando aqui, né, nesse sentido da seta curvada preta aqui, né, e vai estar apontando para dentro do papel. Vamos para o item B. Ele quer saber, ó, a força horizontal aplicada em A que gera o mesmo momento em relação a O. Então agora ele faz o seguinte, ele tira essa força daqui e aplica no ponto A uma força F. Ela é horizontal, conforme vocês estão vendo. Mas qual seria o valor dela, sabendo que nesse ponto aqui eu apliquei o mesmo momento que eu calculei no exercício anterior, no item anterior, 135. Então o momento aqui ele vale 135, isso aqui foi dado para a gente. Como que eu calculo essa força? Então é simples, né? Primeiro eu identifico a linha de ação aqui, da força, que é essa. Segundo, eu traço uma linha entre o ponto que vai girar a minha alavanca, traço 90 graus em relação à linha de ação. Então aqui 90 graus, certo? Tendo a força nessa linha e a distância aqui, ó, eu tenho um momento. Mas qual que é essa distância? Essa distância, ela vale aqui, ela vale uma projeção dessa alavanca para essa linha. Então, se aqui vale 60, né? 60. E aqui é 60 graus, esse ângulo aqui é 30 graus, beleza? Porque tudo isso aqui é 90, a soma de 90 tem que dar 60 mais 30, aqui tem que ser 30 graus. Como eu quero esse lado aqui, então eu vou projetar 60 para cá, beleza? Então vai ser 60 cosseno de 30, ou 60 seno de... deixa eu ver aqui, seno de 60, tá? Ele faz aqui, eu posso pegar esse triângulo, pessoal. Eu posso pegar esse triângulo aqui primeiro, para calcular esse lado D, que é o mesmo que esse lado aqui, tá? Esse comprimento. Então, seno de 60 vale esse lado, tá? Sobre a hipotenusa, que vale 60. Então, ó, seno de 60 graus é igual ao outro lado, que é D, que eu quero calcular, sobre a hipotenusa, que é 60. Então, fica 60 vezes seno de 60. Eu falei 30 aqui, é porque eu calculei da outra posição, mas não preciso, tá? Vamos facilitar aqui. Então vai ficar 60 centímetros vezes seno de 60. Aqui é raiz de 3 sobre 2.
vezes 60 vai dar 52 centímetros. Essa é a distância aqui que é perpendicular a essa força. Então vamos agora para o momento, né? O momento em relação a O vai ser a força que a gente quer calcular, vezes a distância aqui, D, que a gente já tem, que é 0,52. Então só colocar tudo em metros, né? Aí dividindo 135 por 0,52 dá 259,6. A força está apontando para a direita, então eu coloco a setinha aqui, ok? Esse é o item B. Vamos para o item C. Ele quer saber a força mínima aplicada em A, aqui, que gera o mesmo momento em relação a O. A força mínima. Bom, a gente sabe, pessoal, que como o momento em relação a O, tá, ele vale sempre FD, o valor mínimo da força vai ocorrer quando o D for máximo. Então, ó, momento é força vezes distância. Como ele quer uma força mínima aplicada nessa condição, né? Qual que deve ser a distância? A distância ela tem que ser máxima. Por quê? Porque ele disse que o momento aplicado nesse ponto tem que ser 135. Ele não pode passar disso. Como isso aqui é proporcional, para que essa condição seja verdadeira, ele seja constante, se a força tem que ser mínima, o D tem que subir como um valor máximo para compensar a perda de F. E aí esse termo fica constante. Ok? Mas isso aqui só vai acontecer quando nós sabemos que o momento, o produto vetorial, né, é força vezes uma posição vezes um seno de ângulo. Tá? Se o ângulo for 90 graus, pessoal, essa condição é verdadeira, porque seno de 90 vai dar 1. Então eu vou ficar com força vezes distância, e isso é verdadeiro, é a condição que eu preciso. Se ele for maior que 90, esse ângulo aqui, ó, então, por exemplo, ou ele vai ser maior que 90 ou menor que 90, as condições aqui, ó, já não vão cair nisso. Então, por isso, ele obrigatoriamente tem que ser 90 graus aqui, para gerar uma condição de mínimo e de máximo, para que isso fique constante. Variando os ângulos, essa condição não é verdadeira, ele sai dessa condição. Então, aqui a força, obrigatoriamente, tem que estar 90 graus com a distância. Isso porque ela está exatamente aplicada na alavanca aqui, né, pessoal? Então, qual que seria a resolução? Então, o momento em relação a O, né, tem que ser a força vezes a distância. A força ali é aquela que a gente aplicou, e a distância tem que ser exatamente 0,6 metros. Beleza? Porque uma está perpendicular à alavanca. Isso dá 225 newton. Ok? E por último, se eu aplicasse uma força vertical de 1080 aqui nesse ponto B, qual que seria a distância D que seria obtida, tá? Em relação ao ponto O? Então, o momento é igual a F vezes D, ok? Sendo que o momento não muda, ele vai ficar 135 aqui. A força aplicada aqui tem que ser 1080. A distância D, nós calculamos, é 0,125. Só que no problema ele pede agora qual que é essa distância x aqui do ponto O até B. Então é só transportar o D para o eixo x. Então fica x cosseno de 60 igual a D. Então 0,125 eu vou dividir por cosseno de 60, vai dar 25 centímetros, ok? Então esse era o exercício letra D, né? O exercício 1, ok? Bom, vou parar por aqui, pessoal. Essa é a parte 1 da aula. A gente volta com a parte 2 depois, ok?